Olá pessoal, bem-vindos à aula 5 de Servlets, parte 3. Vamos falar sobre redirecionamentos basicamente. Vamos ver os redirecionamentos, os tipos de redirecionamentos que nós temos e como que nós passamos parâmetros para os redirecionamentos. Então vamos lá. Primeiro, redirecionamento significa transferir o controle para outro recurso. Isso é, você está executando, por exemplo, uma servlet e você quer ir para outra servlet ou ir para uma JCP, para um HTML. Você quer pular, sair de onde você está e ir para outra, sem que isso afete a sua resposta, tá? Que seja feita na mesma requisição que o cliente fez. Isso é usado para fluxo de páginas, para páginas de erro, por exemplo. Aconteceu um erro na minha servlet, quer ir para uma página que mostre um erro. Isso é usado para tratar as requisições e respostas do MVC, por exemplo, que a gente faz MVC usando redirecionamentos, tá? A gente tem três tipos de redirecionamentos que a gente pode usar. O forward e o include, que são feitos a partir de um objeto chamado requestDispatcher, e o sendRedirect, que é feito através do response. Então, para os dois primeiros redirecionamentos, eu tenho que obter um objeto do tipo requestDispatcher. E para o terceiro, eu uso o response que está disponível para mim. Lá no do get, do post, está disponível via HTTP Servlet Response. Mas para eu obter um requestDispatcher, tem alguns jeitos específicos para isso. Vamos lá. Bom, primeiro que, tendo um requestDispatcher, eu consigo fazer dois tipos de redirecionamentos, que é o forward e o include. O forward, ele redireciona, ele altera o fluxo, é como se ele pulasse para outro recurso. Ok? Ele faz uma requisição por debaixo dos panos para esse outro recurso, mas ele pula e você não sente que você pulou. E vai para esse outro recurso e fica lá, e executa e termina de executar aquele recurso. Tanto é que a saída que é dada para o cliente não é mais a saída do chamador, que eu digo, o cara que executou o forward, mas sim do chamado, o cara que está sendo chamado, sendo invocado pelo forward. Já o include, ele executa uma requisição para outro recurso, mas volta, tá? E ele pega a saída que esse outro recurso deu e inclui na saída que a gente vai dar para o cliente. Para eu conseguir fazer um forward e um include, eu preciso de um objeto do tipo requestDispatcher que eu consigo obter de duas formas. Ou a partir de um servlet context, ou a partir de um servlet request. E quando eu obtenho de um jeito ou de outro, tem diferença, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeiro, o que é o tal do servlet context? Primeiro que o servlet context define métodos específicos que uma servlet pode usar para se comunicar com o container. Por exemplo, obter uma mtype de um arquivo, obter o requestDispatcher, escrever um log, qualquer coisa assim. Existe somente um contexto, quer dizer, um servlet context por aplicação web, por máquina virtual. Ok? Então, a sua aplicação tem um servlet context. Se tiver uma outra aplicação na mesma máquina virtual, tem outro servlet context e assim por diante. O servlet context existe dentro de um cara chamado servlet config, que o servidor provê quando a servlet é inicializada. Lá no init, lembra que a gente recebeu um servlet config? Então, aí lá dentro, o container ele provê para você um servlet context. Para eu obter, então, um servlet context, como que eu faço? Tá? Tem 4 jeitos aqui simples para você fazer. Primeiro, eu consigo obter o servlet context a partir do request, fazendo request.getServletContext, jogando numa variável do tipo servletContext. Ou, dentro de uma servlet, eu faço direto getServletContext, obtendo lá do HTTP servlet. Ou eu faço getServletConfig, obtendo um objeto servletconfig.getServletContext. Ou request.getSession.getServletContext. Essa última aqui eu preciso obter ele da sessão. Isso é, uma sessão também tem o servlet context dentro dele, tem a referência ao nosso servlet context dentro dele. Não importa o jeito que você for pegar, vamos pegar do jeito mais simples possível, mas o que importa é que depois com o servlet context nós vamos obter um requestDispatcher. Quais são os métodos disponíveis em servlet context? Tem vários, alguns deles aqui, ó. GetContextPath, que retorna a raiz do contexto da aplicação. GetServletContextName, que retorna o nome da aplicação. Na verdade, esse nome da aplicação ele é indicado no arquivo de configuração web.xml num atributo chamado displayName. A gente não vai usar isso aqui, mas se você quiser setar lá no web.xml esse nome, você consegue pegar esse nome com GetServletContextName. GetRealPath retorna o caminho real do recurso passado, o caminho da web. Então passa lá GetRealPath com barra, ele retorna para você o recurso da web, onde você está. GetServerInfo retorna o nome e a versão do servlet container. GetMajorVersion retorna o número, major version
da versão da API do servlet, get minor version, mesma coisa, só que retorna o minor version, e get request dispatcher recurso. Então, se eu tenho um servlet context, get request dispatcher de um recurso retorna um objeto do tipo request dispatcher, que é o que nós precisamos para fazer redirecionamentos. Aqui tem um exemplo de um código onde dentro do process request dessa servlet, dessa info servlet, nós estamos executando um request.getServletContext, que retorna para nós um servlet context. Com esse getServletContext e obtendo um servlet context, eu vou mostrar algumas informações. Vou mostrar o getContextPath para vocês verem o que tem, o getServletContextName, o getRealPath, o getServerInfo e o Major e Minor Version. Então, executem esse trecho de código aqui para vocês verem esse resultado, esses dados que são armazenados dentro do Servlet Context. Maravilha! Já sabemos mais ou menos o que é um Servlet Context, já sabemos mais ou menos como que nós obtemos um Servlet Context. Imagine que eu faça direto dentro da Servlet getServletContext para pegar o meu Servlet Context. A partir dele, eu posso fazer um getRequestDispatcher. E o getRequestDispatcher recebe o nome do recurso que você está passando. Por exemplo, eu quero retornar um requestDispatcher para fazer um redirecionamento para principal JCP. Então, ele retorna para mim um requestDispatcher. Quando eu faço um getRequestDispatcher a partir de um Servlet Context, o recurso precisa começar com barra, precisa ter uma barra aqui na frente desse recurso. Porque esse cara ele é relativo ao context root, a raiz de contexto, ele é relativo a http://www.servidor.com.br/8080/app. Então esse principal.jcp vai estar embaixo do app aqui, tá? Não vai estar dentro de um folder, dentro de uma pasta, ok? A parte legal de eu obter um request dispatcher a partir do Servlet Context é que eu consigo redirecionar para recursos fora da aplicação, isso é, outros contextos, outras aplicações armazenadas no meu servidor. Então é só fazer getServletContext.getContext, indicando qual é a outra aplicação, .getRequestDispatcher. Com isso, eu estou pegando um request dispatcher para outra aplicação. Só que para fazer isso funcionar, não é de graça. Eu preciso ir lá no Tomcat ou no Glassfish e habilitar uma propriedade chamada cross-context no Tomcat e cross-context allowed no Glassfish. Senão eu não consigo simplesmente pular Miguelão para outra aplicação. Eu também consigo obter um request dispatcher a partir do servlet request, eu contei para vocês, aí sem o servlet context, né? Então, request.getRequestDispatcher, aí eu passo qual é o recurso para onde eu quero pular. Aí tem algumas diferenças, por exemplo, esse recurso ele pode ser relativo ao contexto atual, quer dizer, se eu estiver dentro de uma pasta, dentro de um JCP, alguma coisa, eu consigo pegar esse principal JCP dentro da mesma pasta, mas não redireciona para outras aplicações, ok? Então ele só faz redirecionamentos dentro da própria aplicação. Se você usar um barra na frente, ele fica igual à sintaxe anterior, isso é, relativo ao context root, à aplicação. Com um request dispatcher na mão, quer dizer, ou obtendo ele com servlet request ou obtendo ele com um servlet context, tanto faz. Então, com um request dispatcher na mão, para eu pular, eu faço o método .forward. Então, .forward é o método que pula para o recurso com o qual você usou para fazer a criação do request dispatcher. Você passa... Aqui deveria ter um N, ó, response. Você passa dois atributos para o forward. Você passa um request e um response. Lembre-se que o forward ele faz uma requisição para esse recurso. Então você passa um request e um response. Ao ser executado, ele redireciona para essa servlet ou outra página para onde você pediu. E como ele redireciona e não volta, você não pode ter enviado nada, você não pode ter colocado nada na saída para o cliente. Você tem que fazer isso antes de enviar coisas para o cliente. A sintaxe total, completa, é essa daqui, ó. Request dispatcher, RD igual, vamos pegar um request dispatcher, por exemplo, a partir do servlet context. Get servlet context, ponto, get request dispatcher para principal JCP, e depois pego o RD, né, que é a variável com request dispatcher, ponto forward. Posso passar o request e o response da própria servlet onde eu estou executando isso daqui sem problema nenhum. Aqui tem um diagrama que eu tirei da internet, esqueci de colocar a fonte aqui, mas é um diagrama que está na internet, que diz, olha, o cliente faz uma requisição para uma servlet,
a servlet poderia dar uma resposta, mas não dá. A hora que é feito o forward, ele executa a segunda servlet, que dá uma resposta, e a resposta da segunda servlet, para onde ele foi redirecionado, ou JCP para onde ele foi redirecionado, é que dá a saída para o cliente. Não há saída, não há resposta da servlet 1, ok? Isso para forward. Aqui um diagrama que eu que fiz, então esse aqui está ok. O cliente faz uma requisição, essa requisição chega na primeira servlet, essa servlet executa um forward, esse forward pula para o próximo recurso, seja ele uma servlet, seja ele um JCP, então acontece uma requisição, e esse segundo recurso é que retorna o HTML. Eu não sei se vocês perceberam, mas o cliente aqui não fica sabendo que houve um redirecionamento. Olha só que interessante. Ele fez uma requisição, não importa quantos redirecionamentos aconteceram, a requisição terminou e ele ficou sem saber. Para ele, o retorno da requisição aconteceu desse primeiro recurso aqui. A URL não vai mudar nada aqui, ok? Mas lá no servidor aconteceu o salto, aconteceu o redirecionamento. Já o include é um pouquinho diferente. A sintaxe é basicamente a mesma, tá? Você obtém um request dispatcher a partir ou do servlet context ou do servlet request e faz um RD, um request dispatcher, .include, passando requisição e resposta. A diferença é que o include, ele faz a requisição para o recurso que você pediu, mas ele volta com a saída que aquele recurso deu, sendo embutida na saída da servlet que está chamando. Essa que é a grande diferença do include para o forward. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem o diagrama, aquele diagrama da internet que eu falei para vocês. Ele faz um request para a servlet 1. A servlet 1 faz um include de uma servlet 2, que retorna e continua a execução da servlet 1. E a saída da servlet 2 é embutida na saída final. Tá? A saída que ele deu aqui, ela é embutida na saída final, e a resposta que é dada é a resposta tanto da servlet 1 como da servlet 2. Então, olha que diferença interessante. Se o forward antes tinha um conceito parecido com um salto, um jump, um go to, seja lá o que for, o include, ele inclui a saída do chamado, da servlet ou da JCP chamada. Ele inclui nessa servlet que está chamando e dá como saída a composição da saída toda. Olha aqui o diagrama que eu fiz. Então, aqui, ó, a requisição 1 é feita, a requisição 1 chega na servlet, a servlet faz uma requisição de include para um recurso, essa saída que esse recurso dá é colocada na volta, na resposta, é embutida dentro da servlet que chamou, e é dado o HTML de retorno, é dado lá da servlet original que foi invocada. Tá? Olha que diferença interessante. O outro tipo de redirecionamento é feito com response.sendRedirect, é um método de HTTP response, tá? Então, response.http sendRedirect, e eu digo para onde que eu quero pular. A grande sacada, a grande diferença do sendRedirect por forward, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês também, é que o sendRedirect retorna para o navegador indicando que houve um redirecionamento, retorna com um status code 302, se eu não me engano. Esse status code retornando para o navegador faz com que o navegador faça a requisição para o principal JCP. Então o browser, o navegador, ele executa duas requisições. Ele executa uma requisição para a servlet original e depois a servlet retorna ao sendRedirect e faz uma requisição para o próximo recurso para onde ele está redirecionando. Ok? Então olha o diagrama aqui, vocês conseguem dar uma olhada. O que acontece aqui? Você tem um cliente que está fazendo uma requisição que chega na servlet, a servlet executa qualquer coisa e depois um sendRedirect. Essa execução de sendRedirect faz com que a servlet retorne para o cliente, para o browser, um HTTP 302, e o browser faz uma segunda requisição lá para o recurso para onde está sendo feita o redirecionamento. E aí esse segundo recurso é executado e volta um HTML para o cliente, para o browser. Acontecem, portanto, duas requisições, a requisição original para a servlet e por debaixo dos panos que você não vê, uma segunda requisição para o recurso para onde foi redirecionado. Existem algumas implicações em relação à passagem de parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco. Mas já a primeira implicação que você pode ver em relação ao sendRedirect e o forward é que o sendRedirect executa duas requisições, enquanto o forward executa uma só.
Quer dizer que a gente pode até dizer que o forward é um pouquinho mais rápido que o send redirect. Ok, legal, eu tenho 3 tipos de redirecionamento, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Primeiro que eu consigo comparar redirecionamentos quando eu comparo o forward com o send redirect. O include ele é completamente diferente. Apesar de ele redirecionar para um próximo recurso, ele volta para o recurso original, para a servlet original, e pega a saída do cara que você incluiu e joga na saída do chamador. Tudo bem? Então ele não é um redirecionamento, efetivamente. Ele não salta e não volta mais. Ele não faz um pulo. Ele vai lá e inclui aquela saída. Ele faz uma inclusão. É quase... Você pode abstrair assim de muito de longe como uma chamada de função, entendeu? Você chama uma função e ela volta, seria mais ou menos isso. Só que aqui no caso de uma requisição, um recurso que está voltando com a saída dele. Então eu consigo comparar forward e send redirect. Primeiro, quando que eu posso executar um forward? Quando a requisição original pode ser repetida sem risco à integridade de dados. Quando que há risco à integridade de dados? Principalmente quando eu estou fazendo uma inclusão no banco, porque se eu repetir uma inclusão no banco várias vezes, eu vou ter dados duplicados no meu banco de dados. Tá? Então, quando que eu uso forward? Quando a requisição original pode ser executada sem a repetição, com repetição, sem o risco à integridade. Por exemplo, se eu estiver fazendo consulta a banco de dados. Por que que isso acontece? Porque se eu fizer um refresh na página, ele repete a primeira requisição. Eu já vou mostrar para vocês isso. Já o send redirect, eu uso quando a requisição original não pode ser repetida, pois gera risco à integridade de dados. Por exemplo, se eu fizer um refresh na página, ele repete a última requisição, quer dizer, repete só o redirecionamento. Por exemplo, uma inclusão no banco de dados, eu executo com o send redirect. Porque aí se eu der um F5, um comando R, alguma coisa assim, ele não vai repetir a inclusão. Ele vai repetir só o redirecionamento, porque aconteceu uma segunda requisição. Aqui eu tenho um diagrama, onde eu peguei os 2 diagramas do forward e do send redirect, coloquei lado a lado para mostrar para vocês a diferença entre eles. Você vai perceber do lado direito na internet que você tem quando acontece o forward, uma servlet requisitando um segundo recurso do lado do servidor, sem informar ao cliente que houve um redirecionamento. Isso acontece de forma automática lá no servidor, e aí o cliente acha que o retorno é o retorno da primeira requisição. Já quando acontece o send redirect, não acontece o redirecionamento lá no servidor, não é no servidor que acontece o redirecionamento. O redirecionamento acontece no cliente, isso é, o cliente faz uma requisição para um recurso, quando esse recurso faz o send redirect, ele retorna para o cliente com o HTTP com status code 302, e aí o cliente e o browser faz a segunda requisição para o recurso, que retorna o HTML mostrando para ele. Tá? Então o cliente fica sabendo que houve uma requisição. Se eu apertar um F5, tá? Um refresh de página, um comando R aqui, quando eu faço um forward, ele repete a primeira requisição. Isso é, se essa primeira requisição fez um insert no banco, ele vai repetir o insert do banco. Olha que perigo, ok? E aí vai dar um redirecionamento para cá, dizendo que houve uma inserção com sucesso e acabou. Já se eu apertar um F5 lá no send redirect, depois que eu fiz uma inserção no banco, como houve uma segunda requisição, ele vai repetir só a requisição 2, garantindo que você não vai executar a inserção no banco de novo. Tá? Ah, mas se eu der um back, tudo bem, mas eu estou dando uma segurada aí também no F5, no refresh. Ok? Então essa é a grande diferença entre o forward e o send redirect, que vocês precisam conhecer essas diferenças. Aqui tem um exemplo bem simples para mostrar a diferença entre include e forward. É um exemplo que tem um index HTML com um botão de rádio para include e um botão de rádio para forward. Para cada um dos dois ele vai fazer um tipo de redirecionamento. Aí você tem uma página include JCP, que tem um laço de 0 a 9. Você tem uma página forward, que é um JCP que faz um laço de 9 a 0, só para mostrar a diferença entre os dois. E aí a tua processa, ela tem um trecho de código que pega o parâmetro que você está passando lá, seja ele include ou forward. Se for include, tem um trechinho de código que faz include, quer dizer, ele mostra alguma coisa antes do include, faz o include e mostra alguma coisa depois. A sacada é você ver que está acontecendo a inclusão. E depois no forward ele só faz o salto.
Basicamente é isso que ele faz. Aqui também vou mostrar para vocês que quando você faz um include, tá? Aqui nesse caso ele está fazendo no processor, na server do processor, está fazendo lá o HTML, head, title, blá blá blá. Quando você faz um include de uma página, nesse meu caso aqui, o include JSP, ele também contém HTML, head, bar e H2. Você vai ver que isso aqui é conflituoso, tá? Então quando você faz include, você tem que tomar cuidado com as tags que você está incluindo. Tá? Nesse meu caso aqui eu deixei de propósito para vocês pensarem, poxa, mas deveria não ter. Isso, deveria não ter. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente inclui, para não haver conflito de tags. Peço que vocês pausem o vídeo e façam o exercício que eu estou pedindo agora. Bom, pessoal, só fazer redirecionamento não adianta. Eventualmente eu vou precisar passar parâmetros para os meus redirecionamentos, isso é importante. Então, vamos a eles. Quando você faz forward ou include, esses dois tipos de redirecionamentos conseguem passar e receber parâmetros de dois tipos. Num lugar chamado escopo da requisição e no nome do recurso através de get. Basicamente, no escopo da requisição é quando você pega o request e faz get attribute, set attribute. No nome do recurso é quando você coloca lá o ponto de interrogação, nome igual a valor, nome comercial, nome igual a valor. Já quando você faz send redirect, você só consegue passar parâmetros no nome do recurso. Tá? E é com isso que a gente vai brincar agora. Então vamos aos redirecionamentos no escopo da requisição. Tá? Escopo da requisição eu vou contar para vocês depois quando eu falar sobre Java Beans. Na verdade, o escopo da requisição é onde você guarda alguns determinados valores que existem enquanto uma requisição acontecer. Isso é, até ela terminar e voltar lá o HTML para o cliente. Okay? Então, quando terminar a requisição, esses dados são perdidos. Isso é que eu chamo de escopo da requisição. Um lugar onde eu posso colocar esses dados e eles ficam visíveis por esse tempo. Ok? Quando eu faço redirecionamentos tipo forward e include, eu consigo fazer a passagem de parâmetros nesse escopo da requisição usando setAttribute e getAttribute, métodos de request. Funciona assim: request.setAttribute, passando uma string, que é o nome do parâmetro que eu estou passando, e um objeto, que é o próprio parâmetro. Sim, é um objeto. Pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um objeto pessoa, pode ser uma lista, o que você precisar passar. Vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco, ok? E esse request.setAttribute vai colocar esse parâmetro no escopo da requisição. No escopo da requisição significa que esse parâmetro vai estar disponível para todas as servlets JSPs para as quais você redirecionar a partir daquele momento, até que a requisição termine e volte para o usuário, ok? Do outro lado, né, para onde você está redirecionando, para você obter esse dado, você executa request.getAttribute, passando o mesmo nome que você usou no setAttribute. Tá? O primeiro parâmetro que você passou no setAttribute é o primeiro nome, o primeiro parâmetro é o nome, portanto você passa ele aqui. E aí o getAttribute retorna um tipo object genérico, então você faz um typecast para o tipo de dado que você sabe que é o tipo de dado e coloca numa variável daquele tipo. Aqui tem um exemplo, então você faz lá, antes de fazer o request dispatcher, ponto forward, né? Você faz lá request.setAttribute, nome, vírgula, raser. Aí você pode obter o get request dispatcher e fazer um forward. Detalhe que esse request.setAttribute tem que ser executado antes de você fazer forward. Pode ser antes de obter o request dispatcher ou pode ser depois, não tem problema, mas tem que ser antes de você fazer o ponto forward. Tá? Isso no chamador. Com isso você vai estar passando como parâmetro o atributo nome com o valor raser. Do outro lado, para você obter esse dado, tá? Se for uma JSP, você executa request.getAttribute com o mesmo nomezinho que você usou lá, retorna uma string. Perceba que no JSP você coloca isso dentro das tags especiais do Java. E na servlet, dentro do post, dentro do get, dentro de onde for feito o teu redirecionamento, você faz um request.getAttribute, passando o nome e retornando. Perceba que tem diferença getAttribute para getParameter. GetParameter era quando eu recebia dados de formulário. GetAttribute é quando eu tenho dados no escopo da requisição, quando eu fiz a passagem do parâmetro com request.setAttribute, eu obtenho com request getAttribute, não confundir com o getParameter.
Aqui tem alguns exemplos. Ó. Na servlet, se eu quiser passar uma string, eu faço request.setAttribute, nome Hazer. Na servlet JCP alvo, para onde eu estou redirecionando, eu faço request.getAttribute nome e converto, né, faço typecast para string. Na servlet que vai redirecionar, se eu quero passar um objeto tipo pessoa, então eu crio o objeto pessoa, faço todos os meus sets que eu preciso, aí faço request.setAttribute, passo um nomezinho pessoa e passo o objeto P que eu criei. E na servlet JCP alvo eu faço request getAttribute com o nome do parâmetro, faço typecast para pessoa e obtenho o objeto pessoa. Se eu já passando uma lista de dados, mesma coisa. Então eu crio um ArrayList, por exemplo, new ArrayList, coloco todos os dados que eu quero que sejam colocados dentro da minha lista antes de fazer o setAttribute. Aí faço request setAttribute, faço o redirecionamento, e aí no alvo, para onde eu estou redirecionando, eu faço um request.getAttribute com o mesmo nomezinho do dado que foi passado lá no setAttribute em quem está redirecionando, faço um typecast para list, um tipo genérico, list string ou list pessoa, seja list do que for, e obtenho esse dado. É muito simples de pegar o redirecionamento, pegar o atributo do redirecionamento. Tomar cuidado, tá? Se você, né, repetindo, se você está fazendo um request setAttribute, do outro lado você pega com o request getAttribute. GetParameter você pega quando está recuperando os parâmetros passados na página, via get ou via post, ok? Você não tem como fazer request.setParameter porque você não tem esse método definido na API. E aí, se você está fazendo um request dispatcher .forward ou .include e está passando parâmetros no nome do recurso, ou via get, como a gente chama, significa que a tua URL do recurso tem adicionado lá ponto de interrogação, chave igual ao valor, e comercial, chave 2 igual ao valor 2. Por exemplo, esse trecho de código aqui, ó, request dispatcher rd igual a get servlet context ponto get request dispatcher barra principal JSP, e aí você passa o teu parâmetro, interrogação, nome igual a Hazer. Para você pegar esse nome igual a Hazer do outro lado, lá no principal JSP, pessoal, você precisa fazer um request.getParameter, tá? Perceba que você não está passando parâmetros no escopo da requisição, você está passando via get, ok? Então você faz com getParameter. Tá aqui, ó, getParameter nome. É assim que você obtém esse dado. Aqui, se eu estou numa JSP, você teria isso aqui, né? Se for numa servlet, é assim mesmo. Tá aqui os parâmetros, ó. Ponto de interrogação, nome igual a Hazer, comercial, idade igual a 22. O exemplo é meu, eu coloco a idade que eu quiser para mim, não interessa. E comercial, CPF igual a 123. Esses são vários parâmetros que você pode passar. Um detalhe é que você não pode ficar passando objetos aqui, tá? Você não pode ficar passando nada complicado aqui, tem que ser só essas strings aí. Tá aqui o exemplo, ó. String URL igual principal.jsp, nome igual a Hazer, idade igual a 22, CPF igual a 123, separados por e-comercial. E aí request dispatcher rd, nananã, e daí eu faço um rd.forward, por exemplo. Do outro lado, onde você vai obter esses dados, você faz request.getParameter nome, request.getParameter idade, request.getParameter CPF. Bem simples. Com isso, você consegue pegar os dados que foram passados aqui. No SendRedirect, você não tem escopo da requisição, tá, pessoal? Por que você não tem escopo da requisição? Se você lembrar bem, o SendRedirect faz duas requisições para o servidor. Se ele faz duas requisições, a primeira requisição termina quando chega no cliente. E aí você não mantém esses dados na próxima requisição. Portanto, o único jeito de você passar parâmetros para o SendRedirect é através de get no nome do recurso. Isso é, response.sendRedirect, principal.jcp, ponto de interrogação, nome igual a Hazer. É assim. E aí, do outro lado, você obtém com request getParameter nome. Se for um JCP, você faz com aquela tag especial do JCP. Ok? De novo, não pode passar objetos, tem que ser só strings, é uma coisa mais simples. Se você precisar codificar isso em UTF-8, aí você sempre usa o URL encoder.encode antes de setar
a sua URL lá. Eu recomendo que vocês sempre façam isso. Então você pega a sua mensagem lá e faz, ó, erro de acesso a servlet com a craseado aqui, o TF8, e daí você joga essa mensagem para lá. Aqui tem um exemplo, ó. Primeiro exemplo, né? Tenho um link para portal servlet no index.html. Lá no portal servlet, eu estou fazendo bem simples, ó, no process request. Eu estou obtendo um request dispatcher e fazendo um forward para erro servlet, passando como parâmetro uma mensagem de erro. Lá na erro servlet, que está aqui, lá na erro servlet do process request, eu obtenho esse dado a partir do request, porque eu passei no request, tá, pessoal? Request setAttribute, portanto eu faço request.getAttribute e mostro a minha mensagem de erro, como se eu estivesse fazendo uma servlet que mostra erros, beleza? Esse é o exemplo 1 para vocês brincarem. No exemplo 2 eu tenho a index.html com um link para portal servlet. Na portal servlet eu estou fazendo o mesmo redirecionamento, só que usando o URL encoder e fazendo um send redirect para erro servlet. Aí, pessoal, na erro servlet, para eu pegar o parâmetro, eu tenho que fazer getParameter, tá? É para mostrar para vocês a diferença entre os dois, ok? Então, toma cuidado para saber de onde que vem o parâmetro que vocês querem obter. Então, como exercício, eu quero que vocês criem esses exercícios, esses exemplos que eu passei para vocês e executem. Depois, criar uma servlet que, ao ser submetida de um formulário, verifica se o dado nome foi preenchido. Se foi preenchido, apresenta uma tela mostrando o nome digitado. Se não foi preenchido, redireciona para o HTML contendo a mensagem de erro. Tá? Pode ser um JCP aqui. Depois, criar uma servlet que é submetida a partir de um formulário de login. Se o usuário e senha estão no banco, ou se você não sabe mexer com JDBC ainda, verifica se o usuário é igual a senha, tá? Redireciona para uma servlet chamada portal servlet, que mostra a página de boas-vindas. Se não, redireciona para uma servlet chamada erro servlet, que mostra a página de erro. Isso aqui é para fazer um incremento naquele nosso login lá, que a gente fez no outro exercício, tá? Então, se a servlet vai ser submetida com um formulário de usuário e senha. Se está certo, redireciona para portal servlet, se não, para erro servlet. Depois, melhorar a aplicação do exercício 2 para ocorrer um erro, ao ocorrer um erro, né, a mensagem de erro ser passada como parâmetro para a servlet de erro. Depois, melhorar a aplicação do exercício 3 aqui, para usar uma JCP ao invés da portal servlet e outra JCP ao invés da erro servlet. Então, isso que a gente vai estar incrementando nossos exercícios aqui. Então, sobre redirecionamentos é isso, pessoal. A partir de agora, quando a gente começar a introduzir o JSP, a gente vai parar de escrever código HTML dentro das servlets. Vocês devem ter achado o O do Borogodó, é isso mesmo, tá? Porque a gente não usa, a gente usa uma mescla de servlets com JCP. Eu falei isso para vocês lá no comecinho, ok? Então, significa que, a partir de agora, a gente vai começar a mesclar essas duas tecnologias. Para mesclar essas duas tecnologias, não tinha escapatória, eu tinha que falar sobre redirecionamentos, tá? Vocês viram que redirecionamento não é um negócio tão simples, mas a partir de agora a gente consegue começar a fazer isso e melhorar. Vocês vão ver que os nossos exercícios, aqui, inclusive aqueles que vocês têm que entregar, eles não vão ter mais servlets mostrando código HTML, tá? Vai ser muito raro e quando a gente chegar em MVC vai ser removido completamente, tá? Que é o auge onde a gente quer chegar. Então façam os exercícios, qualquer dúvida entre em contato. Abraço, pessoal.